pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RH Tá On, Papos de Carreira. Aqui você encontrará muitos conteúdos que serão relevantes para a sua vida profissional, para lhe motivar, lhe instruir, para que você possa se identificar com os nossos convidados aqui e buscar os seus sonhos, atingir os seus objetivos. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, dar aquele likezinho e se inscrever no nosso canal para que você possa receber os novos conteúdos. Eu sou Osmar Lima e estarei aqui com muitos convidados para trazer as histórias de sucesso, para que você possa se espelhar neles e buscar esse tão almejado sonho. Antes de mais nada, quero pedir um agradecimento especial aos nossos apoiadores do canal, que é a OL Gestão de Pessoas, que trabalha com redução de custos, treinamento de lideranças, para que você possa gerir pessoas e obter resultados. Também temos a Forever Energy, que trabalha com painéis fotovoltaicos, são especializadas, montam todo o seu projeto, e eu posso falar isso porque eu tenho na minha casa e a gente pode usufruir de ar-condicionado, de tomar aquele banho gostoso, sem ficar preocupado porque você está gerando uma energia limpa. Então, com a Forever Energy, você vai produzir a sua própria energia. Também nós temos a parceria da Urbano Cowork, que é um escritório especializado, compartilhado no centro de Gravataí. São quase 300 metros quadrados de uma infraestrutura incrível para que você possa estar fazendo a sua reunião, sua palestra. Eles têm auditório e você tem aquele ambiente tranquilo e agradável para que você reúna-se da sua equipe e possa atingir os objetivos da sua empresa. Bom, a cada episódio eu tenho trazido aqui então um convidado especial. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui hoje com o meu parceiro Tiger Junk. Seja bem-vindo, Tiger. Tudo bem, Osmar? Prazer estar aqui. Pô, um pouco demorado, né? Muito imprevisto para que pudesse vir aqui. Toda hora acontecer alguma coisa diferente. Uma semana bem movimentada, mas que bom estar aqui, que bom estar falando com vocês, com a tua audiência. Não, mas tranquilo. Até deixa eu, antes de mais nada, contar como é que foi que eu conversei a primeira vez com o Tiger. Só para que vocês tenham uma ideia, às vezes a gente olha a pessoa lá na televisão e pensa, não dá nem para chegar perto ou tal. E eu tava almoçando no shopping no Iguatemi. Eu tava com a camisa do Praia de Belas, esse mesmo. Pô, Iguatemi não tem dinheiro. Pô, o Tiger lembra. Não tem dinheiro pra almoçar no Iguatemi. E aí eu tava almoçando com o meu filho lá, Tiger. E aí quando tu passou assim, eu disse pro meu filho, olha ali o Tiger. E o meu filho, pena que ele não pôde vir junto, que ele é fãzão teu, né? Foi legal. Sempre comentou, que gostava lá até das brincadeiras e tal que tu fazia com o pessoal. E aí eu disse, olha ali o Tiger e tal. E tu parou 2 mesas ao lado, conversando ali. E eu tava com a camiseta do podcast, eu falei assim pro meu filho, se ele passar aqui de novo, eu vou falar com ele. E aí o meu filho pegou e disse assim, sério, pai? Não, vou tentar, vamos ver. E aí quando tu passou ali, eu disse, Tiger, posso falar contigo um pouquinho? Falei do podcast e tu prontamente forneceu ali o contato pra gente, tá? Então eu te agradeço por isso. E cara, antes de... Pode falar. Essa é a vida de um jornalista, né, cara? Pô, eu tô muito acostumado a exatamente fazer isso. Sim. Pô, eu tô em algum lugar, passo uma fonte, interpela a fonte, tenta arrancar alguma coisa, tenta... E a gente que trabalhou principalmente em produção, quem já foi da cachorrada, assim, que faz tudo pra alguém brilhar e tal, e todo mundo tem que subir essa escadinha, e é uma escadinha, né, pra tentar crescer na carreira, sabe como é que é, né, cara? Tipo, pô, tu precisa preencher espaço, tu quer convidar uma pessoa, e eu sempre fico honrado, cara, quando alguém me convida, assim, sim, porque eu já convidei muita gente pra dar entrevista, já pedi entrevista pra muita gente, e sempre que eu tentei entrevistar alguém, sempre que eu pedi pra entrevistar alguém, era primeiro porque eu precisava daquela pessoa e porque eu pensava que aquela pessoa podia me agregar alguma coisa. Sim. Então, pô, cara, eu fico sempre honrado, assim, quando alguém me pede, me convida pra algum lugar, porque eu estou, não é que eu estou do lado das pessoas que convidam. Então, cara, eu sei a importância que é sempre que eu posso estar atendendo, porque também, pô, gosto muito de falar, gosto muito de trocar ideia, gosto muito de conversar, então, legal. Prazer todo meu. Não, e é engraçado porque assim, né, Tiger, tipo, quando tu saiu, eu falei o meu filho mexeu comigo, pai, cara dura e tal. E eu falei, cara, se eu não for cara dura, eu não vou convidar as pessoas. E tu, essa expressão que a gente usa de cara dura, tu provavelmente na tua profissão tem que ser, né? Todo tempo. Porque se tu não chegar no cara lá, tu nunca vai entrevistar, né? A gente tem que ser chato. Eu faço terapia pra aprender a ser mais chato do que eu sou. Porque eu tenho que, eu vou incomodar essa pessoa. Cara, mas o meu trabalho
é mandar mensagem e incomodar essa pessoa. né? O meu trabalho é ligar pra ela e mesmo que ela se incomode, cara, é o meu trabalho que é ir atrás de informação, entendeu? É verdade. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. E não deixa de ser uma troca, né, Tiger? Porque Sim. se tu parar pra pensar assim, ó, a partir do momento que eu tô te convidando, eu te considero uma pessoa importante pra estar aqui no canal compartilhando a tua história, né? E é a mesma coisa de tipo assim, tu acaba me ajudando porque as pessoas acabam me prestigiando por tua presença aqui, nessa né? relação Bacana. Não, porque não... É isso, cara. Eu me sinto honrado mesmo, sabe? Me sinto honrado por estar desse lado, por saber como é quando alguém aceita o teu convite e por saber como é também quando alguém rejeita teu convite. Obviamente que não dá para aceitar todos. Sim. E sempre entendi quem eu pedi e solicitei alguma coisa que não pôde me dar. Então, cara, sempre, pra mim é uma honra. Legal, obrigado. Estar atendendo também. Então eu vou te dar um presente agora, já. Aí, ó, pra te não sair daqui sem um presente. Pô, que legal. Essa camiseta aí é da Confecções POSP, que é um parceiro nosso, e eles estão presenteando todos os meus convidados aqui, para que eles possam levar uma lembrança aqui, e também na etiqueta deles, daí tu vai ter o telefone. O dia que tu quiser fazer camiseta lá pro teu canal, pra alguma coisa, cara. Legal. Por que eu fiz questão de dar a camiseta assim? Para que a pessoa possa comprovar a qualidade do produto deles. Eles fazem moletom, jaqueta, de tudo lá. Pô. Aí tu entra em contato com eles. Dupla, vamos buscar contato com os caras então. Pra até esqueci de dizer pro pessoal que a gente deixa sempre a descrição dos nossos patrocinadores no nosso vídeo. E também você que tem empresa e gostaria de divulgar a sua empresa, e entre em contato conosco aqui, que nós vamos estar conversando aí para estar fazendo essa parceria. Tiger, vamos contar um pouco da tua história, então. Bora. Cara, é bem legal, né? Tu começou bem cedo. Eu comecei no jornalismo, eu comecei bem cedo. Tu quer a parte do jornalismo? Tu quer a parte da vida? Vamos começar na vida. Na vida, porque começou com o quê? 12 anos? O meu primeiro emprego assim, fixo, foi com 12 anos. 13 anos, tá? 2009. Eu sou de 95, então junho de 2009 foi meu primeiro emprego. Uma videolocadora em Camaquã. Porque como é que era? Eu entrei na escola um ano adiantado, né? Era uma criança que tinha facilidade de aprendizado, então com 3 anos e meio eu já sabia ler. Já sabia, e sempre fascinado de futebol. Eu me lembro da Copa de 98, cara. Eu sou de 95, então na Copa de 98 eu tinha 2 anos e meio. Eu sou de outubro de 95. 2 anos e meio, quase 3. Eu tenho essa imagem de, na Copa de 98, lembrar dos jogos e virar meio que uma atraçãozinha assim da família, porque todo mundo me pegava. Tiger, quem é o goleiro do México? Sabia as escalações. Jorge Campos. Quem é o goleiro da Argentina? É o Bonano. E sabia os goleiros de todo mundo. Como é que é a escalação do Brasil? Não, é o Tafarel, o Cafu. Uma criança com 2 anos e meio, né? Então eu tinha uma facilidade de aprendizado. Muita coisa sempre teve ligada ao futebol. E eu aprendi a ler muito cedo. Então, cara, com 4, 5 anos, eu devorava a revista Placar. Eu ganhei do meu... E sempre coisa assim voltada ao esporte. Tu já era bem ligado a isso. Sempre, desde muito pequeno, sempre fui tarado pro futebol, cara. Sempre fui tarado. E quando eu tinha... Como eu aprendi a ler, a minha mãe, minha família... Eu era uma criança muito hiperativa. Minha mãe e minha família sempre me faziam o máximo possível para que eu tivesse conteúdo para consumir, porque enquanto eu estivesse lendo, eu não estava quebrando a casa, né? E aí o meu Dindo, ele foi assinante da Placar por alguns anos. Minha família, assim, meu pai e minha mãe nunca me deram a assinatura da Placar. Não. Era uma grana que era cara pra época, né? E aí o meu Dindo tinha uma coleção de Placar, cara, de uns 10 anos, eu acho. De 89 a 99. E aí eu me lembro, a última Placar é de dezembro de 99. Virado dos anos 2000, ele parou. Mas ele tinha essas Placares guardadas na casa dele. Sempre que eu ia pra casa da minha Dindo, eu devorava esses Placares. E aí um dia ele me deu a coleção de Placar dele. Então, cara, eu devorava só que revistas Placares antigas. Sim. Isso era, no 2000, 2001. Cara, eu devorava as revistas. Então eu aprendi a ler muito cedo. E aí eu entrei um ano adiantado no colégio. E aí isso lá no ensino médio foi ter algum tipo de impacto, assim. Porque eu tava no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, com 13 anos, 2009. E eu estudava de manhã. E aí, minha mãe e meu pai sempre incentivaram a gente muito, assim, a trabalhar, sabe? A ter
ocupação, aquela história do trabalho dignifica o homem, foi uma coisa sempre muito presente assim lá em casa, sabe? E tanto que para eu ter liberdade para algumas coisas, e eu tinha 13 anos, mas eu era colega e eu andava com pessoas mais velhas, pessoas de 15, pessoas de 14, pessoas de 16, porque eu era adiantado no colégio. E eu queria ter a liberdade dessas pessoas porque eram as pessoas que eu convivia, eram os meus amigos. E para eu ter qualquer tipo de liberdade, eu tinha que trabalhar. Sim. Então, assim, eu quero comprar minha roupa. Pô, trabalha então, meu. Busca um emprego aí para ter o teu dinheiro, para aprender a administrar teu dinheiro para comprar a tua roupa que tu quer. E desde muito cedo, isso foi muito batido lá em casa. Pô, me enchia um saco para trabalhar mesmo, assim, sabe? A mãe, quando eu fui pro ensino médio, por exemplo, que eu comecei a estudar de manhã, a mãe, tipo, ficava meio de cara comigo de eu ficar dormindo o resto do dia em casa, assim, sem fazer nada o resto do dia em casa. Não era uma coisa que pegava bem lá em casa. E aí eu fui buscar emprego. Aí tinha uma prima minha que tinha uma locadora de DVD. E aí eu cheguei, Gabi, tem um emprego pra mim aí? E a Gabi, não tem. Sem abrir a locadora aqui não tem como. Beleza. Aí até um dia que ela precisou de uma mão de obra e me contratou pra R$100 por mês, trabalhar das 4 às 10 da tarde na locadora. O começo era assim. E aí eu trabalhei 3 anos na locadora de DVD. Tinha videogame, fita de videogame? Não, era de DVD. Assim, DVD. É só filme. Só filme. Não tinha. Eu ia dizer porque tu com 13 anos, de repente, podia gastar boa parte ainda lá, né? Pô, muito, muito. Não, e aí o que eu gastava lá de filme, pelo menos, tipo, eu podia levar filme de noite e trazer no outro dia de manhã, eu olhava filme de graça. E aí eu trabalhei 3 anos, cara, na locadora. Antes já tinha feito algumas coisas, tipo, de entregar panfleto, de ajudar meu irmão na escolinha de futebol, algumas coisas mais caseiras, assim. Mas o meu primeiro emprego, de fato, assim, de compromisso, todo dia eu tinha que abrir a locadora, fechar a locadora, e claro, fui evoluindo, né, ao longo de... Pô, trabalhei 3 anos na locadora. Pô, bacana. Mas foi meu primeiro emprego, assim, cara. Pô, que me ensinou muito, né, cara? Eu era um guri de 13 anos, o que isso ensina a dar responsabilidade, a ter compromisso, a assumir poderes, de certa forma, né, cara? Pô, eu cuidava de uma locadora, eu cuidava de uma empresa à tarde, tipo, eu cuidava de um turno da locadora, junto com os meus chefes ali. E o lidar com pessoas, né? Porque se tu parar pra pensar, tu quer ver um negócio, ó. Tu tinha 13 anos, né? 13 anos. Como é que tu era na questão escolar, por exemplo? Assim, tu era um rapaz mais retraído, mais... Não, nada retraído. Não? Nada. Então, isso sempre te facilitou de lidar com as pessoas. De lidar com as pessoas, mas, obviamente, tu tem que saber lidar com as pessoas, né? Não é só não ser retraído e ser aberto, é tu saber lidar. Tem pessoas que não vão te tratar do jeito que tu quer que elas te tratem, e tu tem que matar no peito, o cliente mas sempre isso tem razão. vem muito de casa, né? Os nossos pais passam muito isso pra gente. Meu pai sempre falou assim, ó, se a pessoa te tratou mal, tu não precisa multiplicar a maldade fazendo o mesmo com ela, entendeu? Vai de casa pra casa. Lá em casa, meu pai já é uma pessoa um pouco mais reativa, assim, sabe? Não deixa as pessoas montar em cima de ti. Sim. Mas, pô, e o meu pai é vendedor, né? Meu pai é vendedor. Meu pai vende... hoje é supervisor de uma empresa, tá quase se aposentando já, velho. É supervisor de uma empresa de venda de atacado. Então ele sabe muito vender, sabe muito lidar com pessoas, ele tem um jeito dele de lidar que é muito diferente do jeito que eu lido com as pessoas, mas ele sabe isso, então acho que eu aprendi um pouco isso em casa, assim, de lidar com o cliente, de lidar. E que, querendo ou não, cara, hoje, porque eu vivo, tem relação, sabe? Tem, né? Engolir sapo. Tu tem que saber engolir sapo, cara. Tu tem que saber que tem pessoas que não vão te tratar do jeito que tu quer. Sim. E hoje a minha clientela, entre aspas, ela é muito maior em termos de número do que quando eu atendia na locadora 100 pessoas em um dia movimentado, entendeu? Sim. Pô, hoje eu falo com milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas, elas não vão me tratar do jeito que eu quero. Não vão. Não. E muita gente vai me tratar do jeito que eu não quero. E eu tenho que saber lidar com isso. E até tu vai ter que saber lidar com cada um, né? Claro. Porque isso é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, né? Eu que trabalhei, por exemplo, mais de 20 anos trabalho com gestão de pessoas e RH, existe uma forma de tu lidar lá e não é uma questão de, sei lá, de discriminação por cargo, por hierarquia. Mas, cara, eu trabalhei na fábrica também de uma produção. Então, aquela
galera lá, eu falava de um jeito diferente, uma forma que eu possa me conectar com eles. O pessoal de uma administração maior, um jeito diferente. Então, tu também tem isso, né? Sim. Porque, tipo, uma coisa é tu falar com um cara ali, outra coisa é tu falar com um diretor, um presidente de um clube. Isso. Isso é coisa que, pô, a vida vai ensinando, né? A vida vai ensinando isso, a maneira de lidar com as pessoas. E aí, depois, em outras tantas experiências que tive, aprendi muita coisa, mas esse emprego aí na locadora, ele me deu uma basezinha importante pra muita coisa disso, de compromisso. Pô, eu era um moleque no meu ensino médio. Sim. Meus amigos de tarde, vamos ir pra praça, quarta-feira de tarde. Eu, não, pô, tô na locadora. Aí a galera ia, passava lá na locadora, pra conversar comigo e tal, mas... Claro, tu era muito novo, mas como é que era essa questão administrativa? Por exemplo, eu comecei com 14 anos a trabalhar. Cara, foi a época que eu mais guardei dinheiro na minha vida. Claro, não tinha despesa. Sim. Meu pai nunca exigiu que ajudasse em casa. Mas também, desde os meus 14 anos, meu pai, por exemplo, não comprava mais material escolar e nem roupa. Só que eu pegava metade do meu salário e deixava guardado numa poupança. Então, eu digo que foi onde eu menos ganhava dinheiro e onde eu mais tive dinheiro. Pô. Como é que era pra ti, assim, tipo... Um guri, pouco, 13 anos. Eu demorei para ter uma organização financeira, mas foi muito importante para eu aprender o que é dinheiro, saber o que é dinheiro. Até porque logo depois eu fui morar sozinho, né? Aí sim que eu tive que aprender muito isso. Fui morar sozinho com 16. Eu ganhava pouco, né, cara, na locadora. Eu ganhava R$100, e depois fui subindo, aí o meu auge foi quando eu ganhei meio salário. Na época o salário era 500, então eu ganhei 250, 270 por aí. Esse era meu auge. Então não tinha muito o que administrar. O que eu usava meu dinheiro? E por que eu falei que trabalhar lá em casa me deu liberdade? Porque era exatamente isso. Tipo, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, o meu pai, obviamente, me ajudava, sabe? Meu pai, sempre teve muito do meu lado. Meu pai e minha mãe sempre tiveram muito do meu lado. Sim. Então, assim, se eu queria comprar alguma coisa que era cara, que eu não tinha condições de comprar com R$250. Sim. Pô, meu pai me ajudou. O pai me deu um computador quando eu tava no segundo ano do ensino médio. Pro meu quarto, um bom computador que eu queria comprar. Porque ele, pô, tá trabalhando, sabe? Claro. Ele tá trabalhando. Se eu tivesse em casa, eu conquistei muita ajuda também por causa disso, sabe? Eles sempre diziam isso. Cara, se tu trabalhar, o que tu precisar a gente vai te ajudar, sabe? Porque pelo menos a gente sabe que tu tá indo pro caminho certo. Esforço, né? O nosso papel é te colocar no caminho certo. Não é pra tu te sustentar. É pra tu ir pro caminho certo. Porque eu era muito novo. Né? Não, pô, tinha 13 anos, né? Então, assim, o meu dinheiro eu gastava todo. Gastava todo. Não, ia bem rápido, né? Mas, pô, gastava todo em festinha, em, pô, comprar uma roupa, comprar uma mochila, comprar um celular na época, comprei também, aí meu pai me ajudava. Mas o que não deixa, tá, Igor, hoje tu não tem filho, né? Não. O que não deixa de ser... 2 gatos, tem 2 filhos. O que não deixa de dar um alívio também pro pai, sabe, né? Que nem eu falei, o meu pai, desde os 14 anos, não comprar material escolar pra mim. E nem um uniforme, uma roupa, já é uma baita economia. Claro. É tênis. Não, e uma coisa que sempre pegava... Eu queria me arrumar direitinho, né? Queria comprar uma roupinha de marca e tal. E aí isso, o pai e a mãe, não vou te dar roupa de marca. Quer a roupa de marca, vai, trabalha e compra. Vai comprar. Aí eu gastava roupa pra me vestir bem, pra, tipo... Sim. Comprar uma mochilinha mais cara. Tipo, o pai, vou te dar essa mochila aqui de R$50. Eu queria mochila de 150, queria mochila de 200. Aí, não, deixa que eu compro. Aí comprava mochila de 200 com os 250 que eu, claro, não gastava com nada, com comida, cara, e moradia, né? Legal. Isso era a vida. Tá, aí depois tu partiu dessa daí e foi lá eu saio da locadora, né? Eu trabalho 3 anos na locadora e aí com 16 anos quais eram as metas da minha vida e o que a minha família me indicou, não me indicou, me conduziu a fazer. Trabalho e estudo. Prioridades. Trabalho e estudo. Então, eu me formo do ensino médio, como eu entrei um ano adiantado com 16, e aí eu faço o Enem. E aí eu já tinha ideia de fazer jornalismo, sempre tive. Ensino médio ali, principalmente, eu cheguei à conclusão de que o que eu queria era jornalismo e jornalismo esportivo, sempre sonhei e tal. E aí eu faço o Enem e passo. Início de 2012, isso, já tinha 16 anos. Foi no dia do meu aniversário, né? O Enem, a minha prova do Enem foi no dia do meu aniversário. A gente descobriu que a gente faz aniversário junto, no caso. 21 de outubro, junto com o Bruno Henrique, volante do Internacional também. Viu aí. E quase perto do Pelé, né? O Pelé fazia 23. Isso.
E, inclusive, um livro que eu lia muito quando era pequeno, tava errado, tava como se o Pelé tivesse o Guia dos Curiosos, que, pô, é um livro que eu devorei sempre quando era criança. O aniversário do Pelé tá como 21 de outubro. E eu sempre falei, pô, eu faço aniversário no mesmo dia que o Pelé. Depois eu descobri que tava errado. Não. Tava errado. O Pelé é 23. E aí eu passo na faculdade e vou morar sozinho. Aí eu saio da locadora quando eu vou morar em Pelotas, né? Camaquã, eu sou de Camaquã, uma cidade que não tem faculdade de jornalismo. Ela é exatamente no meio do caminho entre Porto Alegre e Pelotas. Muita gente vai estudar de Camaquã em Pelotas. E aí eu faço o Enem. O meu irmão morava em Pelotas, né? O meu irmão é formado em Educação Física. E o meu irmão fazia faculdade de Educação Física em Pelotas. Então eu já prestei o Enem pensando, se eu passar na faculdade, vou para Pelotas morar com meu irmão e fazer faculdade. E foi o que aconteceu. Fevereiro, março de 2012, eu passei na faculdade, tinha 16 anos, aí peço as contas. Não tinha conta nenhuma, né? Peço, tô saindo aqui da locadora. Abraço, beleza, tchau, amanhã sai. Mais formalidade. Saí da locadora e fui para estudar na faculdade. E aí começa a minha vida no jornalismo, né? Com 16 anos, entrando na faculdade. E aí morei 5 anos em Pelotas. Trabalhei de todas as coisas inimagináveis e imagináveis. Com jornalismo, fora do jornalismo também, porque aí era aquela história, né? Por um lado eu corria atrás do meu sonho, por outro lado eu corria atrás da minha existência. Sim, né? Sim, do mantimento. Meu pai me ajudou durante toda a minha estadia em Pelotas. E, pô, bancava aluguel, meu pai me sustentava para eu morar em Pelotas. E eu corria atrás de ser alguém, corria atrás da construção do meu eu. E foram 5 anos nessa correria. Trabalhei, aí trabalhava em coisas fora do jornalismo para juntar dinheiro, para fazer alguma coisa também. Mesma história, pai, não, eu te pago aluguel, te pago aqui o dinheiro da comida, mas o que tu quer a mais é teu. E a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Então, aí trabalhei de garçom. 16 anos ainda. 16 anos, né? 16 aos 21. Aí trabalhei de garçom, trabalhei de operador de bar, trabalhei de animador de festa infantil, trabalhei de recepcionista do Supercarros em Gramado, te contei essa, né? Recepcionista do Supercarros em Gramado. Tudo isso pra juntar grana, pra poder ir pra uma festa, pra poder comprar tal coisa e tal. Era o que te mantinha, mas na verdade o teu foco era o outro. Mas o meu foco era jornalismo. Então eu fazia isso pra ganhar dinheiro, né? Porque os trabalhos que eu tinha ligados ao jornalismo, eu não ganhava, né? Ou ganhava muito pouco. E tive, desde sempre muito cedo, quando eu cheguei em Pelotas, eu busquei oportunidades de situações envolvendo o jornalismo, que aí eu pensava, cara, nesse lugar eu tô pra ganhar dinheiro, mas aí nesse lugar aqui eu não tô ganhando dinheiro, mas é algo que vai me construir pra carreira. Vai me construir pra aquilo que eu quero. E aí busquei essas oportunidades desde sempre. Tá, tu falou até, tu participava de um site, né? Isso. Rede esportiva. Rede esportiva. Foi assim, quando eu entrei na faculdade, conhecendo a galera da turma da faculdade, um dos meus colegas de faculdade dizendo, cara, eu tenho um site. Eu tô entrando na faculdade de jornalismo porque eu e outros colegas que são do jornalismo em Pelotas temos um site, que é o Rede Esportiva. Quem é que pilha participar para integrar o projeto e para ajudar a produzir? Aí juntou uma galera para produzir. Aí fez uma reunião, na hora todo mundo, eu quero trabalhar. E aí, juntou uma reunião de umas 10, 15 pessoas. E aos poucos a galera foi saindo. E eu, nunca tirei o pé, sempre estive envolvido. Então, desde o começo, isso foi, sei lá, cara, segundo mês de faculdade, eu já tive envolvido em algum projeto de trabalhar, sabe? No jornalismo. E foi minha primeira experiência como jornalista. O que a gente fazia nesse site? Tinha noticiário da Dupla Brapel. Eu fui setorista da Dupla Brapel e durante todo esses 5 anos que eu trabalhei em Pelotas, eu trabalhei voltado para a Dupla Brapel, eu trabalhei voltado para Brasil e para Pelotas, para o Brasil de Pelotas e Pelotas. E, foi um puto aprendizado, cara, um baita aprendizado mesmo, de jornalismo. Muita coisa que eu vivi lá, eu fui viver aqui depois. Eu falo que essa dualidade Grenal e essa coisa de todo mundo que, tu é Grêmio, tu é Inter. Eu vivi isso lá atrás com o Brasil e com Pelotas. Eu falava alguma coisa, escrevia uma matéria e o pessoal vinha, tu tá escrevendo essa matéria porque tu é chavante. Não era, obviamente. Ou Pelotas, não era também, obviamente.
E outras coisas de aprender o que é o setor, aprender o que é uma apuração, aprender de onde vem a notícia, de onde são as fontes, como que é cobrir um dia a dia, como que é entrevistar um treinador, como que é entrevistar um jogador. Tudo isso que se faz aqui na Dupla Grenal, eu aprendi na Dupla Papel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como tu estava iniciando e, de repente, eu não sei se era muito conhecida essa rede esportiva já lá ou não. Não. Mais ou menos, estava iniciando. Que tava... Não, tinha um público. E como é que era esse acesso, assim, por exemplo, porque, vamos dar um exemplo, hoje eu estou na Band. Eu chego lá, sou da Band, e de repente tu tem um acesso diferenciado de que uma empresa que eu sou da RH Taon e estou começando agora. Como é que era, assim, esse teu acesso? Conseguia ter acesso? Fontes? As fontes, aos treinos, acesso a... Não, acesso aos treinos é através de credencial, né, cara? Tipo, tu tem que saber qual é o caminho. Por exemplo, aqui na Dupla Grenal, tu precisa estar credenciado à Associação de Cronistas do Rio Grande do Sul. Que aí, a partir disso, tu tem o direito de entrar no CT para acompanhar os treinos e tal. As entrevistas. As entrevistas. E aí, estando no dia a dia, tu vai... acompanhando as situações. Em Pelotas não precisava ter a SEG, mas tu com o crachá da empresa, o Rede Esportiva ele era conhecido a isso. Pelotas é um mundo menor, né? Sim. Então as pessoas do Pelotas sabiam o que era o Rede Esportivo, o assessor de imprensa sabia o que era o Rede Esportivo. Então, meu primeiro contato foi assim, meu primeiro contato foi num jogo Pelotas e Grêmio, na Boca do Lobo, onde aí o que pediram? Eu cheguei lá, eu sou o Tiger do Rede Esportivo, primeira vez que eu entrei no estádio para trabalhar na minha vida, e o cara não me conhecia, mas eu já tinha falado com o assessor de imprensa do Pelotas, porque já tinham me dito, o caminho é esse, e aí o assessor de imprensa do Pelotas liberou minha passagem. Mas é assim, através da credencial que tu tem, sabe? Deu aquele friozinho na barriga, não? Óbvio. Primeiro dia de emprego. Muito. Falar com os jogadores e às vezes, de repente, será que eu vou conseguir chamar o cara, falar uma entrevista ou não? Mas eu fui muito aos poucos, assim, cara. Eu demorei muito. No meu começo, eu ia pra sala de imprensa, acompanhar a entrevista coletiva e ficava quieto, só olhava. Sim. Fiquei muito tempo só olhando. Muito tempo só olhando. Muito tempo sem entrevistar jogador. Muito tempo sem... só olhando o que os caras estão fazendo, entendeu? Sim. Pra aprender. Sim. Pra ver como é que era. Aí, aos poucos, me senti à vontade pra fazer uma pergunta numa coletiva. Pro Gilmar Metralha, atacante do Pelotas. Aí, fiz a primeira. Aí, daqui a pouco, me senti à vontade pra fazer uma pergunta pro técnico do Pelotas, pro técnico do Brasil. E aí, aos poucos, tu vai pegando o cancha, sabe? Esse é uma dica que eu sempre dou. Pra quem começou em Pelotas comigo e pra quem começa em Porto Alegre. Cara, olha, tu não precisa chegar perguntando. Querendo mostrar. Não, cara. Chega e fica bem quietinho olhando o que todo mundo faz. Mira uma pessoa. Eu tô no CT. Aí eu tô no CT, vai estar lá o setorista da Gaúcho, o setorista da Banjo, da Guaíbo, da Grenal. Agora tem bem mais setoristas, né? Aí tem no Inter, por exemplo, Colar, aí vai ter o Tiger do Adupla, vai ter o pessoal da Rádio Inferno. Vai ter a galera. Sim. Então, mira em alguém que tu curte, em alguém que tu confia, que tu gosta do trabalho. Mira no Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha. Entendi. Olha o que esse cara faz. O que ele olha no treino? Com quem ele conversa? Como ele conversa? Não faz a mesma coisa que ele. Olha e aprende. Eu posso fazer isso? Vai aos poucos, entendeu? Não chega... porque se tu chegar... querendo atropelar, tu vai errar, entendeu? E aí tu pode te queimar. Eu ia te perguntar, pode se queimar. Né? E aí, cara, jornalismo, tu falou muito sobre, ter acesso aos dirigentes, ter acesso às pessoas. Jornalismo é construção de fontes, né? Muita gente pergunta, como é que tu constrói a fonte? Cara, tu constrói a fonte com tempo e tu constrói a fonte com credibilidade. E credibilidade tu joga fora assim. Com uma pergunta mal dada, sendo chato demais e passando do ponto... Tu destrói isso. Tu demora pra conseguir, mas pra perder é rápido. Então, tu tem que ir aos poucos observar. Cara, e uma coisa que eu sempre pensava, eu tenho o resto da minha vida pra aprender. Sim. Então, eu não posso ter pressa pra aprender. Não posso... E, eu tô aprendendo até hoje, né, cara? Claro. Não sou o melhor, não sou
tão bom quanto eu quero até hoje, então... Sim. E os teus ganhos? Qual era teu ganho nessa época aí? Só pra gente falar pro pessoal, que tu estava comentando ali que tu fazia mais pelo amor, assim. Meu ganho na profissão, né? Pô, nessa época aqui isso. do Brapel e tal. No Rede Esportiva, eu cheguei não ganhando nada, aí em determinado momento eu tive uma bolsa pra tocar o site de R$250. Tudo isso? Estourei. Tô estourado, 250 reais. Pra fazer o que eu quero. Pra ir no... Pô, tô estourado. Era o que eu ganhava na locadora pra passar 8 horas por dia. Sim. Indicando DVD e cuidando de caixa. Pô, R$250 pra eu ir no treino, ver o treino, entrevistar o treinador. É nada, né? É o que eu quero. Esse é o meu sonho. Cheguei lá. Pensei, R$250. Uhum. E aí, só que em determinado momento, eu sempre fui meio chato nos lugares que eu trabalhei pra isso, sabe? Tipo, querer que as coisas sejam muito bem feitas. Então, em determinado momento eu falei, cara, a gente precisa ter um outro setorista. A gente precisa que um seja o setorista do Pelotas e o outro esteja no Brasil. Sim. Porque aí a gente pode fazer 8 matérias por dia, eu conseguia fazer umas 6 ali. Pô, aí cada um faz 4, fica melhor. Aí eu peguei esses R$250 e chamei o Heitor, um beijo pro Heitor, meu amigo. Heitor, vamos trabalhar na Rede Esportiva? Ele, vamos. Aí eu chamei o chefe, cara, eu consegui um outro cara, eu divido a minha bolsa com ele. De 250, eu ganho 125 e ele ganha 125. Não, beleza. Já não era muito e tu ainda dividiu. Eu dividi. Aí 125 pro Heitor, 125 pra mim. E aí a gente tocava o site assim. E esse foi o meu ganho. Esse foi o único salário mesmo que eu tive trabalhando com jornalismo em Pelotas. E eu trabalhei com jornalismo em Pelotas por 5 anos, não só no Rede Esportiva. Depois, aí eu comecei a trabalhar em rádios, né? Porque lá mesmo, na região. Em Pelotas. Tudo em Pelotas. Porque o forte em Pelotas da imprensa eram as rádios AM. Aí tive um projeto na Rádio Brapel, que eu trabalhei ali alguns meses, de graça. Foi minha primeira experiência em rádio. Aí a Rádio Brapel meio que os caras brigaram e tal, todo mundo saiu, o nosso chefe saiu e aí tipo, toda a equipe acabou perdendo, assim. Aí eu fui chamado pra Rádio Cultura, aí fiquei ali trabalhando de graça e tal, um pouco na Rádio Cultura, aí da Rádio Cultura eu fui pra Rádio Tupanci. Sim. E aí trabalhei 2 anos na Rádio Tupanci, de graça também. E... Então o salário que eu tive maior do jornalismo esportivo em Pelotas... Tu ficou então, tipo, quase 5 anos trabalhando mais ali pela questão do amor, ou não? Na questão do amor. Na questão do amor e porque eu achava que era aquilo ali que tava... Eu acreditava era o teu sonho. Era o meu sonho e eu acreditava que aquilo tava me agregando. Sim. Que eu tava aprendendo. Às vezes me batia dúvida. Pô, cara, será que é isso aqui? Será que eu não tô me enganando? Sim. De achar que isso aqui tá me ajudando? E, pô, cara, não tava. Mas isso é muito bom, tá, Igor? Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente está cada vez mais imediatista, né? E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma consultoria com as pessoas nas empresas, a pessoa ela quer sair ganhando hoje. Ela não quer daqui 3, 4, 5 anos. E eles não entendem que, tipo, mesmo que tu plante algo hoje, tu não vai colher amanhã. Tu leva tempo. E a carreira não é diferente, né? Tu precisa estar... muitas vezes se dedicando mais, ficando um pouco mais. Que nem até eu comento assim, quando as pessoas estão em festa, tu está estudando, tu está trabalhando, então assim, tu abre mão de muita coisa para te poder crescer na tua carreira. E muitas coisas tu vai fazer achando que tu não está ganhando. Mas mais adiante tu vai colher tudo isso que tu tá colhendo. Né? Eu me bati um teto muito assim, Osmar, vamos lá, fim de semana eu não ia pra casa porque tinha Pelotas e Cerâmica. Pô, tinha que fazer o Pelotas e Cerâmica, né? O grande jogo do fim de semana. E foi assim, cara, durante anos, 5 anos, né? Me bati um teto do tipo, cara, será que isso de eu não estou me enganando? Porque eu não sabia onde eu ia chegar, não sabia onde eu tô hoje, né? Então, eu gostava muito de fazer, cara. Então, às vezes eu pensava, cara, vamos lá. O meu discurso era, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que trabalhar de graça aqui, porque isso lá no futuro vai me dar uma recompensa. Mas na real, não sabia se ia dar. Sim. Na real, não sabia se ia dar. E na real, eu fazia porque eu tava gostando, porque eu gostava de fazer aquilo. E aí me batia essa dúvida, cara, será que eu não tô me enganando de achar que isso aqui vai me dar uma recompensa e eu só tô fazendo isso aqui porque eu gosto de fazer, e aí quando chegar lá na frente eu não vou ter nada? Me batia isso. Pô, e felizmente não foi, cara. Felizmente eu consegui que isso se transformasse em aprendizado, que isso se transformasse em base para muita coisa que eu conquistei. Porque, pô, eu
foi muito plantio, né, cara? Pô, foram 5 anos trabalhando de graça. Foram 5 anos trabalhando e, trabalhando... a gente trabalhava muito, cara. Eu trabalhava mais lá do que eu trabalho hoje. Sim. Eu trabalhava muito, velho, porque... Pô, era muito mais dificuldade, né? A gente virava a cidade de Pelotas a pé. Sim. Com equipamento na garupa. Pô, tava no treino no Boca do Lobo e gravava a entrevista com o Rogério. Pô, agora vamos a pé, uns 30 minutos de caminhada até o Bento Freitas, porque tem treino ou até a Boca do Lobo, porque tem treino do Pelotas. E, pô, tu saía e virava tudo a pé. E depois, pô, falou, vai a pé pra casa. Pô, era trabalho pra caramba, meu. Era trabalho pra caramba. E eu era meio já workaholic, assim, eu era meio psicopata de trabalho, sabe? Desde aquela época. E pra ganhar nada. Sim. Era psicopata de ver e dar o meu máximo, porque o meu salário era ver o meu trabalho publicado, era ver o reconhecimento, era ver, pô, conseguir fazer uma coisa legal. E muitas vezes não conseguia, muitas vezes era frustração. Sim. Eu tive, pô, episódios porque era muito difícil, de frustração muito grande, né, cara? Acho que de alguma maneira isso me motivava. Eu tava agora indo pra Venezuela, fui cobrir o jogo do Inter contra o Metropolitanos. E aí eu tava com o Rodrigo Oliveira, que eu citei, que eu sempre cito ele como uma referência, que é da Rádio Gaúcha. Tava indo pela Gaúcha, eu fui pela Band, ele tava pela Gaúcha. E aí eu tava contando pro Perguntinha, pro Rodrigo, que é meu amigo hoje, na viagem, que uma vez eu tava comentarista da Rádio Tupanci em um Vasco e Brasil, de Pelotas, pela Série B. E o Rodrigo foi pra Pelotas fazer esse jogo pela Gaúcha. Aí, pô, tu imagina pro Rodrigo vir de Porto Alegre fazer esse jogo. Sim. Que engate. Tem que ir lá fazer o jogo do Brasil na Série B, porque ele tá acostumado aqui a jogo de Libertadores, o cara que fez Copa do Mundo, o cara que faz muita coisa boa. E pra mim era o grande jogo, né? Era o grande jogo do ano. E eu olhava pro Rodrigo trabalhando e falei, cara... E eu cheguei, eu falei pro Rodrigo, cara, eu cheguei puto em casa aquele dia, eu cheguei triste. E eu cheguei e falei, cara... Eu não fiz... O meu trabalho não é bom, cara. Eu queria ser bom e o meu trabalho não é bom. Aí tá, mas por que o teu trabalho não é bom? Eu, não, cara. Bom é o trabalho do Rodrigo Oliveira. O meu trabalho não é bom. E eu... Pô, mas eu levava aquilo como uma motivação, sabe? Tipo, eu quero muito ser bom. Quero muito ser bom. E levo isso até hoje, sabe? Cara, qual é teu sonho? Cara, meu sonho é ser bom. Meu sonho é, pô, ter... Aí, o que é ser bom? Aí a gente vai entrar em muitos parênteses. Mas o meu sonho desde sempre era ser bom. Então eu sempre... Quando eu tava nisso, não ia pra Camaquã com os meus amigos pra fazer festa, porque tinha Brasil e União Frederiquense. Eu falava, não, cara, pô, eu quero ser bom, eu quero fazer isso aqui, eu quero ser bom nisso aqui. Mas o legal é que tu tem esse pensamento de querer ser bom, tu sabe que tu nunca vai estar no nível que tu quer, porque tu é um cara exigente. Sim. Pelo que a gente conversou aqui, a gente vê que tu é um cara exigente na qualidade do trabalho e tal, na execução do teu trabalho. Então, isso é o que vai te ajudar, na verdade, a ter cada vez mais crescimento, né, cara? Porque quando tu entende assim, eu nunca tô bom e eu tenho que estar melhorando, é o que vai te levar a alcançar o teu sucesso. Eu já troquei uma ideia contigo sobre o meu modo de viver, que é baseado no pessimismo, né? Comenta aí com a galera. Que é estranho. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. É estranho. Mas, cara, é como eu levo as coisas. E, assim, não sigam se vocês não acham que é o jeito correto, tá? Peço desculpas aos estudiosos da área que acham... Mas, cara, é como pra mim deu certo, tá? Que eu norteio a minha vida pelo pessimismo. E eu sempre digo uma coisa que vai contra, talvez, o que todo mundo prega. E eu dizia isso pra minha equipe, eu dizia isso pros meus estagiários. Depois a gente vai avançar, eu tive cargo... Fui gestor por 3 anos na Band, 4 anos na Band, né? Então, tive oportunidade de lançar muita gente, de passar muita coisa pra muita gente, de ajudar muita gente, de ser ajudado por muita gente. Sim. E eu sempre dizia, quando alguém vinha reclamar do tipo... o meu trabalho foi ruim, nosso trabalho foi ruim. Eu dizia, isso que eu quero. Eu quero isso. Sim. Eu quero que tu ache o teu trabalho uma porcaria. Porque eu acho o meu trabalho todo dia ruim. E o primeiro passo pra tu ser bom é tu achar o teu trabalho ruim. Sim. Eu tenho muito esse teto com a minha mulher em casa, né? Com a Duda, que é jornalista também, que trabalha no SBT, e que às vezes chega de cara em casa, tipo, meu trabalho hoje não foi bom. Ótimo. Porque... E vamos lá, eu tô nesse meio já há 11 anos, né? No jornalismo. Todas as pessoas incompetentes que eu encontrei, elas se achavam competentes. Se achavam boas. Elas se achavam boas. É o primeiro passo pra tu ser incompetente, é tu te achar muito bom. É, verdade. Se tu te acha
que tu é incompetente, se tu acha que, cara, o meu trabalho tá ruim, pô, tu tem uma visão diferente. Tu tem uma visão de que tu pode ser melhor, tu tem uma visão de o que é bom, tu tem uma visão de que... E principalmente, tu vai te conformar com isso. Ninguém gosta de ser incompetente, cara. Ninguém gosta de ter um trabalho ruim. E eu sempre me motivei nisso, sabe? Eu sempre me motivei, cara, eu não posso ser isso aqui, eu tenho que ser melhor que isso aqui. Sim. Isso aqui pra mim não tá bom. E de alguma maneira isso sempre me motivou, sabe? Tipo, a buscar, a aprimorar, a refletir. Motivação demais, às vezes, é excesso também, porque às vezes tem que ter motivação de, tipo, pisar no freio. E eu, trabalho muito pra isso. Então, pô, uma coisa que eu sempre falo quando na minha equipe, quando as pessoas vêm, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá muito ruim. Eu, tá certo. Ótimo. É isso que eu quero. Lá. Tá muito ruim. E vamos melhorar. Que legal. E aí, quando a gente melhorar, a gente vai achar ruim ainda. E a gente vai melhorar. Cara, o primeiro passo pra tu ser competente, o primeiro passo pra tu ser bom é tu achar o teu trabalho ruim. É tu achar o teu trabalho uma porcaria. Acho que é um pouco o contrário do que os coaches dizem, né? Porque a pessoa sempre diz, não, tu vai lá e hoje tu vai vencer o dia. Pô, eu me nortei muito mais pelo pessimismo. Desculpa, tá? Mas é como eu aprendi... Não, mas faz sentido, né, cara? Funcionar. Que nem as próprias crianças, às vezes, quando tu quer motivar elas a fazer alguma coisa, tu não diz, tu não vai conseguir, tu não vai ser uma... Como é que eles dizem? O que é duríssimo pra criança, reverso, né? O que é duria pra criança, né? Pô, é duríssimo. Quero ver, não, mas pra ver se a criança vai lá e faz, né? Mais ou menos tu critica o teu trabalho de tipo assim, porque eu tenho que ser melhor. Tu que faz isso contigo mesmo. Né? Isso traz complexidades psicológicas pra tua vida? Traz. Eu sou o cara que, pô, tem que fazer terapia pra tentar compensar esse lado de não achar que eu sou tão ruim assim. Sim. Mas é como eu aprendi a me motivar. Eu e o Matheus no canal, a gente tem muito isso, sabe? De se motivar pelo pessimismo. Que aí é uma outra história que pô, não plante expectativas pra não colher desilusões, né? A gente, cara, já deu errado. Já deu errado. Então, vamos partir do que deu errado pra tentar ser bom. E aí dá bom. A gente não esperava que desse bom e deu bom. E aí, assim, a gente... O Matheus é teu parceirão, né, cara? Pô, tu conheceu o Matheus na Band ou antes já se conheciam? Pô, eu conheci o Matheus como ouvinte, né? Dá um abraço pro Matheus. Beijo pro Matheus W, um beijo pro Matheus W. Qual é a minha câmera? É essa aqui. Essa aqui. Um beijo pro Matheus W. Tá. Que é o meu parceiro da dupla. Eu conheci o Matheus como ouvinte, né? Eu trabalhava em Pelotas e sempre fui muito ligado em Pelotas, principalmente comecei a me ligar no rádio. E depois a gente conta a história de como eu vim para Porto Alegre, mas quando eu vim, eu estava trabalhando no jornalismo geral e eu conheci o Matheus de ouvir da Rádio Grenal. E eu comecei a jogar bola algumas vezes com ele, conheci ele, eu sabia quem era ele já, conheci ele de futebol, ele sabia quem era eu, e aí ele foi trabalhar na Band, de repórter do jornalismo, repórter do esporte na Band, e eu era repórter do jornalismo geral. Aí, conheci ele mais, não era amigo dele, mas me dava bem com ele de redação de Band. E quando eu vou pro jornalismo esportivo, que aí eu começo a trabalhar diretamente com ele, que aí a gente começa a ter uma relação mais próxima, uma relação de confiança. Sim. E aí a Band foi perdendo as pessoas. E principalmente, quando eu chego no esporte da Band, eu pego o Matheus como uma referência pra mim, pra me ajudar. Porque ele era um repórter experiente, um cara que trabalhou... Já tava lá? Ele? Não, ele entrou na Band depois de mim até. Só que quando eu vou pro esporte, ele já tava no esporte há 2 anos. Sim. Entendeu? Sim, tu não começou no esporte lá na Band. Eu comecei no jornalismo geral. Então, eu pego ele como referência do esporte pra me ajudar a tirar dúvidas, sabe? Porque ele era o principal repórter da casa do esporte quando eu assumo. Então, eu preciso dele, né? E eu peço muita ajuda pra ele, e a gente constrói essa relação de confiança até o ponto de que isso sobrou eu e ele de repórter. Então, e aí a gente, foi criando uma amizade muito grande, uma relação muito grande, até o momento que a gente, cara, vamos fazer que caiu na nossa frente esse de Maduro, cara, vamos criar o canal. E aí o canal, enfim, estreitou esse nosso laço a ponto de, quando eu fui demitido da Band, ele pediu demissão no mesmo dia, que, um dos grandes gestos que alguém já fez, que você nunca vou me esquecer, assim, é um cara que tá tatuado na minha vida, tá marcado na minha vida pra sempre. E legal que isso começou de uma forma profissional e demonstra, porque às vezes muitas pessoas têm medo de, tipo assim, eu sou repórter e tô aqui, eu vou compartilhar as coisas com o cara. Existe muito dentro das empresas, e a gente sabe disso, né, não interessa a empresa, dessa competitividade.
que eu acho que assim, ó, a competitividade ela é boa desde que seja sadia. Mas existe muito medo da pessoa de tipo, eu vou transferir informações para o Tiger e de repente ele vai estar acima de mim ou melhor do que eu. Sim. Entre vocês nunca ocorreu isso. Não. Que legal. Não. Nem de informações sobre vivência, tá? Porque eu pedia muito para ele isso, por exemplo, eu me lembro de setembro de 2019 o Odair Helman é demitido. E eu chego no esporte em abril de 2019. Então era pato novo, é a primeira demissão de treinador que eu encontrei. Sim. Eu chamo o Matheus, que cobertura que a gente faz aqui? Me ajuda, o que a gente faz? Matheus, não, cara, a gente tem que ir pra porta do CT, ficar de plantão lá. Eu, tá, beleza, vamos por aqui. E, pô, tu já foi gestor, tu sabe disso. Sim. Eu assumi um cargo de gestão na Band, e aí já avançando um pouco na história, eu tinha 23 anos, era muito novo, pra gerir uma equipe que tinha, além do Matheus Dávila, mas o Matheus é um cara que, tipo, sempre foi muito bom de lidar, muito da minha confiança. Caras cascudos. Pô, eu assumi uma equipe pra gerir uma equipe que tinha Daniel Oliveira, Marcos Couto, Alex Bagé, Sérgio Boas, só monstro. E um ratão de 23 anos. Ratão, como a gente fala no jornalismo. Pô, ratão de 23 anos. Pô, não tem nenhuma chance de eu conseguir qualquer coisa indo pelas minhas ideias. Sim. Porque eu não tenho ideia, cara. Eu tenho 23 anos. Então, o que... tinha que extrair e aproveitar o máximo deles, né? Cara, eu chamava os caras... Me diz aqui o que é melhor fazer. Porque, desculpa, ninguém vai saber mais fazer uma cobertura do que o Sérgio Boas. Se eu achar que eu sei mais que o Sérgio Boas, eu tenho que ir embora dali, não é meu lugar. E eu era chefe dele. Se eu achar que eu sei mais do que o Bagé, eu não tenho que estar aqui. Claro. E, pô, ainda mais chegando, né, cara? Então, tipo, quando eu cheguei lá e assumi esse cargo de gestão, eu era muito mais ouvia do que dava ordem. Não dava ordem nenhuma, entendeu? Eu falava, meu, o que a gente tem que fazer aqui? E eu organizava, entendeu? Se organizavam. Organizava, eu era um cara que então isso é o melhor? Tá, então vamos por aqui, eu vejo com fulano, com a empresa pro carro, eu era o cara que organizava, entendeu? Pra extrair dos caras que tinham muito mais conhecimento do que eu sobre aquilo, pro melhor pra equipe. Então, legal. E aí na Band tem esse lado, tá, de vivência que eu compartilhei com todo mundo. E aí do lado específico do jornalismo esportivo tem uma discussão que se tem talvez e eu acredito que existe um embate entre uma geração anterior à minha e a geração de agora. A nossa geração de agora ela se ajuda muito mais. O que a geração de antes não gosta muito, tá? E são visões diferentes só de ver, tá? E eu não sei qual que tá certo. Sim. Mas hoje eu tô em um ambiente que se ajuda mais. Porque na época, por exemplo, do Meneghetti, o Meneghetti é um cara que não gosta muito disso. Na época do Meneghetti, era o repórter da Gaúcha, o repórter da Guaíba, o repórter da Zero Hora, o repórter do Correio do Povo no CT. O repórter da Gaúcha queria ferrar o repórter da Guaíba. Sim, e o repórter da Zero Hora queria ferrar o repórter do Correio do Povo. E um queria ferrar o outro. Pra dar notícia. Claro. Pra ser... Era competição. E eles se entendiam assim. E muitas vezes brigavam por causa disso, mas se entendiam assim. Hoje mudou. Também porque há mais gente, mas a gente se ajuda mais. Muitas informações a gente apura junto. Eu com o repórter da Gaúcha, eu com o repórter da Band. E aí, por exemplo, na Band, e acho que isso ajudou muito a Band a ter bastante informação e a dar bastante notícia, porque notícia é uma coisa muito particular. Pô, hoje se eu apuro uma notícia de Inter, na mesma hora, pô, eu dou no meu canal, dou numa dupla, eu mando pro JB, eu mando pro Lucas, que são os caras setoristas do Inter que são da minha confiança. O JB, quando ele apura alguma coisa, ele manda pra mim, ele manda pro Lucas. Legal. E o Lucas, quando ele apura alguma coisa, ele manda pro JB, ele manda pra mim. O Matheus... E uma coisa que eu acho legal em vocês, até vou reforçar isso, porque eu acompanho teu canal há muito tempo, já tem mais de 120 mil, né? 120 mil chegando. Parabéns pelo trabalho de vocês, teu e do Matheus, que é bom, é de qualidade. Mas eu percebo que vocês citam muito, né? Uns aos outros. Sim. Por exemplo, a informação que veio do Vaguinha. Isso, antigamente não tinha isso. A informação que veio do Vaguinha é legal. E aí tem dois fatores, tá? E aí falando bem de jornalismo mesmo. Primeiro, se tem uma notícia que eu não consegui apurar, essa notícia ela não deixa de existir. Sim. Porque alguém deu ela. Sim. E aí, vamos lá, o Vaguinha deu notícia de que o Inter contratou o Guardiola. Pô, eu não consegui confirmar com ninguém que o Inter tá contratando o Guardiola.
Mas essa notícia ela não deixa de existir. Sim. Como é que eu tenho que dar essa notícia, comunicar essa notícia pro meu público? Gente, e aí é uma questão de, cara, transparência, que acho que a comunicação evoluiu muito pra isso. O Vaguinha deu. Porque, primeiro, tu tira do meu. Se não fechou com o Guardiola, o problema é do Vaguinha. Claro. É o Vaguinha que deu. Ele citou a fonte. Eu tô colocando ele que dele. citou, né? Quando eu confirmo, eu falo, gente, o Vaguinha deu, mas eu confirmei depois. Sim. Agora Legal. eu tô dizendo pra vocês. Porque acontece muito isso. O Vaguinha deu, aí tu vai lá e conversa com a gente. Cara, é verdade que o Guardiola tá fechando? Cara, sim, fechamos com o Guardiola, tal. Essa informação ela já é minha, ela não é mais do Vaguinha. E às vezes a gente cita do Vaguinha pra dar uma moral pro cara, porque, pô, ele foi o primeiro a dar. Isso é importante. Mas aí eu já coloco o meu nome nessa informação também, sabe? Então tem muito essa estratégia, entre aspas, tá? Que não é nada, é uma transparência de comunicação. Olha, o Vaguinha deu, eu não confirmei ainda, Sim. mas o Vaguinha deu, e o Vaguinha é um cara que acerta muito e tal. Uma questão de transparência. E de segurança também, porque se não fechar, pô, o Vaguinha deu. Claro. E aí, quando eu coloco o meu, se não fechou, vamos lá, eu trago uma informação. Eu errei uma informação essa semana. Fiquei pistolaço com isso, tô pistola, não aceitei. Que foi, eu tinha informação, e eu sei o porquê eu errei essa informação, cara, de que não tinha chance do Mano cair. Não tinha chance do Mano cair, e menos chance ainda do tinha poder confirmação assumir. de que ele não... Eu falei isso, tá? Por relatos que eu tinha. A informação que eu tinha era, o Mano não vai cair, muito menos chance do Cudê. O Mano foi demitido e o Cudê veio. Pô, pra mim isso é o pior, né, cara? Porque eu dou uma notícia e comunico algo pro meu público e que não se concretiza. E as pessoas vão lá e comentam alguma coisa. Tu falou, e aí óbvio, o cara... Isso, óbvio. Porque hoje, por tu ser uma figura pública e ter um canal aberto, assim, acontece muito isso, né? Que nem a gente falou. Né? Tem muita gente que comemora o fato de eu ter errado, que, pô, faz parte do jogo. Claro. Tem muita gente que, tipo, e aí, Tiger? Tipo, dá tira aquela sarro de cornetada, mim, isso, dá a corneteada. E tem muita gente que, tipo, fica, pô, Tiger, pô, eu acreditei em ti. E eu tenho que aceitar, não tem que fazer. Eu errei, pô. E aí eu tento explicar, pô, errei, eu sei porque errei. Claro. Eu tinha um relato, pô, no pós-jogo contra o Palmeiras, me falaram, cara, não, o Mano, pô, é um exagero, as críticas ao Mano são um exagero, porque em 11 jogos ele perdeu uma. Não vai cair, não tem como. Por quê? Pô, a partir disso, eu montei uma informação. Sim. Só que eu errei, eu tinha que ter tido uma leitura mais apurada ali do fato, entendeu? Sim. Não ir só pelo relato, porque eu tinha a informação, mas fazer jornalismo é também leitura, claro, então eu tinha que ter tido uma leitura mais apurada. Tá, agora sim, já que tu comentou dessa tua entrada na Band e tal, pra pessoa que tá querendo seguir essa tua carreira, eu quero ser um jornalista, bom, eu já ouvi aqui tu falar que tem que fazer jornalismo, que o cara tem que ter um network legal, conhecer pessoas e tal, uma rede de relacionamento boa. Que mais? Curso. Isso é uma coisa que eu, como RH, gostaria de saber, porque eu nunca atuei como RH nessa área. Sim. Mas como é que o cara faz a seleção de quem vai vir? Tiger, tu vai trabalhar na rádio, então faz uma narrativa aí pra mim. Como é que é esse teste, essa entrada nisso? Pô, e aí, como coordenador de esportes, eu fiz muito isso, né, cara? Muitas vezes eu jogava no Twitter, galera, tô precisando de estagiário. E aí vinham 60, 70 currículos. Eu pegava os 60, 70 currículos pra tirar um cara, ou uma guria, que aconteceu muitas vezes. Como eu fazia, tá? Primeiro, como eu fiz pra entrar na Band, tá? Isso. Que é importante. E porque são coisas diferentes, tá? E isso as pessoas precisam entender. São coisas diferentes. Vaga pra quem tá começando e vaga de mercado. Tem muita vaga que abre e que não é aceitando currículo. Entendi. Que eu vou contratar alguém. Sim. Por exemplo, agora, vou te dar um exemplo. A Band perdeu e saíram da Band recentemente. Eu, o Matheus Dávila e o César, por situações diferentes. Sim. Eu fui demitido, o Dávila e o César pediram pra sair. As minhas vagas, essas vagas, elas foram repostas. Apenas César, né? Gostava dele ali. Mas a gente, eu tô feliz por ele. Dele, eu tô feliz por ele. É uma pena pra Band. Apesar dele ser gremista, eu sempre gostei bastante dele. É uma pena pra Band, mas, pô, pra ele, eu fiquei muito feliz. Essas vagas, minha, do César e do Matheus, cara, não adianta a pessoa mandar currículo.
Sim. Porque não é uma vaga que o cara vai fazer por seleção de currículo, né? Porque ele precisa de alguém no mercado já pronto. Então vai repor. Até chegar ali, tu vai ter uma história, mano. Legalzinho, então, tu tem que começar por baixo, tá? Então, esse tipo de vaga de mercado, ela é reposta assim, ela é reposta através do mercado. Quem é que tá livre no mercado? É a empresa que vai atrás da pessoa. E para isso, tu já tem que estar, de alguma maneira, estabelecido no mercado. Sim. E hoje, cara, o mercado da comunicação, ele tá tão competitivo, ele tá tão acirrado, que até algumas vagas de estágio são assim. Pô, eu, muitas vezes, abri vaga de estágio que eu não recebi currículo nenhum. Porque eu precisava de um estagiário, de alguma maneira, pronto. O Lucas Dias, por exemplo, que hoje aí foi o cara contratado pro lugar do Matheus, porque ele era estagiário antes. Eu contratei ele como estagiário. Abri uma vaga de estágio na Band, eu falei, cara, eu preciso de alguém que saiba fazer reportagem. Sim. E eu conhecia já o Lucas, e eu fui direto no Lucas, não recebi currículo nenhum. Porque era uma vaga de mercado até para estagiário. Sim. E aí, pô, muita gente mandava mensagem, tá, Igor, vai abrir vaga de estágio, vai abrir vaga de estágio. Eu, cara, não tem vaga de estágio. E aí a pessoa me cobrava, pô, tá, Igor, eu soube que abriu uma vaga de estágio, tu contratou o Lucas Dias. E eu, cara, sim, mas abri uma vaga de estágio, mas não de abertura geral. Sim, essa vaga aqui era uma vaga de mercado que eu precisava do Lucas Dias, entendeu? Que aí depois, agora a Band contratou o Léo Sonda, que era da Rádio Grenal, pra vaga de repórter do Lucas Dias. O Léo Sonda não mandou currículo pra Band, ele foi através do trabalho dele da Grenal, o pessoal conheceu e puxou ele, entendeu? Sim. Então, tem essa diferenciação. Dito isso, como que eu entrei, então, na Band? Eu entrei pelo jornalismo geral. No jornalismo geral, tem menos visibilidade e tem maior potencial eu não me recordo de ti nessa parte. De mandar currículo e ser contratado, tá? Então eu entrei pela Band pela porta do jornalismo geral. Tu tem que entender onde que é a porta para tu entrar, tá? Pra aí, a partir disso, te estabelecer. Na Band, eu entrei, eu trabalhei esse tempo todo em Pelotas, né, de graça, rádios e tal. Me formei, fiquei um ano ainda trabalhando de graça em Pelotas. E aí, em determinado momento, cara, preciso encontrar emprego, vim procurar emprego em Porto Alegre. Quando cheguei em Porto Alegre, fui fazer um curso de rádio. Sim. Porque eu fui na Rádio Grenal, pedi emprego, aí bati na porta. A Rádio Grenal, por exemplo, é uma que contrata muita gente pelo tamanho da programação, pelo tamanho de pessoas que precisa ter. Então, a Rádio Grenal é uma porta. Uma dica, então. A Rádio Grenal é uma porta para quem quer começar. Legal. E eu bati na Rádio Grenal. Falei com o Diogo Rossi, que era o coordenador na época. E aí o Diogo, cara, eu não tenho vaga agora, mas deixa o teu currículo aqui, que quando eu pintar alguma coisa, talvez a gente chame, mas vou te dar um toque. Aqui se contrata com curso de radialista. E eu já era formado, eu já era jornalista formado. 21 anos. 20 anos. 21 anos. 21. A gente contrata curso de radialista, porque o salário é menor, entendeu? Sim. O piso de radialista é menor. Então a gente só contrata como radialista, então tu vai ter que fazer um curso de radialista. Aí eu pesquisei e vi que tinha no mês de janeiro de 2017 um curso intensivo de radialista no OCIP. Falei, cara, eu vou fazer isso aqui pra ter o meu certificado pra entrar na Grenal. E aí eu fiz um mês de curso de radialista. Nesse um mês, um colega meu do curso trabalhava na Band. E eu conheci ele. E ele, cara, surge vaga na Band. E aí eu, pô, essa é a porta então. Ele me trouxe a porta. Cara, na Band tem muita vaga de freelancer pro jornalismo geral. Tu quer? Ah, sim. Eu quero. Porque eu vi, isso aqui é a porta. É aqui que eu vou entrar pra me estabelecer. E tá, então vou te passar o e-mail do chefe e vou te indicar pro chefe. Beleza. Ele me passou o e-mail do chefe, Caco da Mota, hoje trabalha na ESPN. Mandei um e-mail pro Caco. Caco, pô, tô buscando uma oportunidade no jornalismo, tive tal experiência em Pelotas, 4 anos trabalhando em rádio, tô fazendo curso de rádio, quero ir aí na Band te entregar um currículo. Aí um certo dia ele me respondeu, vem amanhã aí. Fui lá na Band, entreguei o currículo pra ele e ele já me contratou pra um freela de 2 meses no jornalismo geral. Porque era a porta que tinha pra entrar na Band. E tu fez, tipo assim, te contratei, agora tu faz um teste aqui, mostra pra mim que tu sabe, ou simplesmente vai lá e faz uma reportagem? Isso depende muito. O dia que eu fui contratado na Band, eu cheguei e conversei com o Caco. Falei, Caco, tudo bem? Eu sou o Tiger. E ele, pô, sobe aí pra conversar comigo. Entreguei o currículo pra ele. Ele, como é que é a tua história? Contei essa mesma história que eu contei pra ti aqui. Pô, trabalhei em Pelotas, assim, tava trabalhando na Tupanci. Na Tupanci eu era repórter, comentarista. E aí,
Eu tive uma história no rádio em Pelotas de repórter, de comentarista, apresentava, fiz isso. E tô buscando agora em Pelotas uma oportunidade, em Porto Alegre uma oportunidade, preciso de um emprego e tal. Aí ele gostou do meu papo, tipo, da conversa. Ele precisava de uma vaga com muita urgência, eu não sabia. Tá. Ele precisava de uma vaga com muita urgência. E aí ele... Não, beleza. E foi até engraçado. Aí ele, cara, me grava um boletim pra mim. Tu sabe, tu sabe editar áudio? Sei. Pô, editava muita coisa nas rádios em Pelotas, né? Uhum. Tá, então tu faz o seguinte. Vai pra aquela cabine ali, pega esse texto, lê e monta um boletim pra mim com esse texto aqui. E edita e tal, corta. Uhum. Beleza. Entrei na cabine, gravei uma notícia de um homicídio lá. Gravei, editei ali e tal, o básico. Falei, cara, tá salvo aqui. Ele, beleza, vou ouvir. Aí ele ouviu. Tá legal. Não, cara, beleza, vou entrar em contato contigo e tal. Uhum. E é isso. Aí ele, vou te levar até a porta. Aí eu tava na redação da Band, aí desci a escada, e aí quando eu tava indo pra recepção, ele parou assim... Cara, porque aí, pra ir pra recepção, tu passa na frente do RH. Uhum. Aí ele parou na frente do RH, e ele... Cara, espera aí que eu vou ver uma coisa. Aí entrou no RH, fiquei na porta do RH, assim, esperando. Aí ele ficou uns 5 minutos no RH ali. Aí ele voltou. Cara, eu tenho uma vaga aqui pra ti. Uhum. Falei com o RH, agora eu tenho uma vaga pra ti. 2 meses de freela, de jornalismo geral, porque 2 repórteres vão entrar de férias, eu preciso que alguém cubra férias desse repórter. Aí 2 meses, o salário é tal e tal e tal. Tu quer? Uhum. E eu, eu quero. E ele, então tá, então vamos entrar aqui no RH. Aí eu já entrei pra ser contratado de freela. Aí eu fiquei esses 2 meses de freela, fui efetivado, tá, como repórter de jornalismo geral. Fiquei 2 anos, 3 anos no jornalismo geral, que, me ensinou muito. Em determinado momento da carreira, eu achei que não era mais o jornalismo esportivo a minha, era o jornalismo geral. E aí vem a oportunidade do esporte, quando o coordenador de esportes, o chefe de reportagem, o Simon, vai pra Rádio Gaúcha, abriu uma vaga de coordenador, eles precisavam de alguém que conhecesse a empresa, que tivesse na equipe, que tivesse um perfil parecido com o que eu tinha. E aí me contrataram pro esporte para ser o chefe de reportagem. E tu começou no esporte, nessa parte do esporte ali na Band, num dos programas que tem maior audiência do Rio Grande do Sul, né? No Donos? Não, demorou um pouquinho pra ir pro Donos. Mas hoje, tipo, é a maior audiência, né? Aí eu assumo como chefe de reportagem, mas demora um pouquinho pra eu ir fixo pro Donos. Aí, Entendi. Em janeiro de 2020 ali, que chega o Meneghetti que eu viro fixo na Central. Mas aí foi isso. Esse foi o caminho que eu fiz. Então, o que eu acho que é importante a pessoa saber? Porque cada meio é uma situação, né? O que eu sei é como entrar no meu meio. Tu tem que identificar qual é a porta, tá? Cara, tu não vai mandar um currículo e virar comentarista do Donos da Bola. Sim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tu vai mandar um currículo pra, quem sabe, ser um estagiário produtor. E depois de muito tempo de produtor, vai virar repórter. Depois de muito tempo de repórter, tu pode... e assim tu vai construindo uma escada, entendeu? Mas é importante sempre identificar as portas que existem, que estão abertas. Legal. Cara, assim, uma outra curiosidade que eu queria ver contigo é que, assim, todo mundo olha lá o Tiger lá na televisão, não imagina toda essa tua história, essa tua trajetória, acha que entrou lá e tá lá, e hoje tá rico porque tá na televisão, essas coisas assim, né? E aí, a gente vê que tu tem que abrir muita mão de coisas de ambiente familiar, de outras coisas, porque, na verdade, a correria para vocês, final de semana, que são os jogos, né? E eu sei que tu edita o teu conteúdo, né? Sim. Então, tu tem toda essa programação, assim, como é que é pra ti essa organização e ter que abrir mão de muita coisa pra poder... Cara, a minha rotina já foi bem mais pesada, tá? Hoje eu tô entendendo um pouco mais como é essa minha nova rotina. Eu saí da Band fazem 2 meses, vão fazer 2 meses agora. Sim. Porque, cara, quando eu tava na Band, a minha rotina era uma coisa absurda. Tu te dividia, assim, né? Tu tinha teu canal, tinha todas. Tinha um canal, tinha a Band, e mais do que a Band, como eu era gestor da Band, eu era 24 horas Band, entendeu? Então, assim, eu acordava 9h30, por aí, e quando eu acordava 9h30, já tinha muita mensagem no WhatsApp. Que problema pra resolver? Cara, olha só, essa escala de hoje aqui, o fulano não vem. E na Band, existe um lema que é:
qualquer pessoa que trabalha na Band, trabalha na Gaúcha. Mas nem todo mundo que trabalha na Gaúcha consegue trabalhar na Band. Porque na Band é mais dificuldade, entendeu? Tem menos estrutura, tem menos gente, é tudo mais difícil. Tudo mais difícil. E isso te molda pra muita coisa. Então eu acordava 9h30 já com muita mensagem de muitos problemas pra resolver, que sempre tinha. Aí eu ia pra Band ali por umas 10, porque pra fazer o setor da manhã. O setor que a gente fala, quando a gente fala setor, é a reportagem do dia a dia do clube, tá? É o setorista. Então, aí às vezes, se o meu setor treinava, se o Inter treinava de manhã, por exemplo, eu já ia, tipo, acordar 9h30 já era mais cedo, porque 9h30 eu tinha que estar no CT. Sim. Então, 9h30 tava no CT, aí 11 horas já entrando no ar, aí saía do CT, meio-dia, Donos da Bola, aí Donos da Bola saía 1 da tarde, almoçava, aí das 1h30 que tu saía do almoço ali, resolvendo o problema. Aí, resolve escala, resolve logística de viagem, reunião, apura, no meio disso tudo, aconteceu tal coisa, tem que mandar mensagem, tem que apurar, muita coisa ao mesmo tempo. Correria. E aí, às 4 da tarde, já tem o Atualidades Esportivas segunda edição, que era o programa, das 4 às 6. Sim. Aí tu já tá no ar. Aí, das 6 às 7, organiza mais alguma coisa. Das 7 às 8 era Donos da Bola Rádio, no ar. Aí sai do Donos da Bola Rádio, vai conversando ali no estúdio, resolve alguma coisa e tal. 8h30, ia pra casa. Chegava em casa 9. Chegava em casa 9, aí ficava um pouco com minha mulher, com meus gatos ali. Minha mulher gosta de dormir cedo. 11h30 eu começava a trabalhar no canal, que aí eu tinha que gravar o vídeo da noite. E aí, que é o diário que a gente sempre coloca ali pela madrugada, que é o resumo de informações do dia. Aí gravava os vídeos ali, e por isso que quem acompanha uma dupla sabe que os vídeos sempre entram de madrugada. O diário, por exemplo, agora entrou 4 horas da manhã, porque eu varo a madrugada de fato trabalhando. Sim. Então, 11h30 eu começava a trabalhar, aí montava, organizava, produzia ali o diário, gravava, editava, postava. Eu sou um cara que procrastina um pouco, então no meio disso tudo é um videozinho no YouTube, é um joguinho, é alguma coisa. Pô, vou dormir, ia dormir 4h30 da manhã, pra às 9 acordar de novo, com cheio de mensagem no WhatsApp. Era essa a rotina. E essa rotina agora ela quebrou. Porque eu saí da Band. Então, pô, eu ganhei umas 12 horas no meu dia. Sim. Então eu tô entendendo agora um pouco como é que é essa rotina. Entendi. Mas ela é muito mais movimentada pro fim da noite e início da madrugada. Até porque a gente tá agora com o projeto das lives, que começam entre 10h30 e 11 horas e vão até meia-noite e pouca. Sim. Que é a hora da dupla KTO. Então, a minha rotina eu tô entendendo ela um pouco melhor, mas ela é meio maluca, assim. Mas tá te adaptando ainda. Tô me adaptando ainda. Cara, eu sei que a gente teria muito mais coisa. Tua história é muito legal, né? Mas eu antes da gente ir encaminhando algumas outras coisas que eu preciso te perguntar da questão da identificação. Já te comentei isso. Sim. As pessoas têm isso de, eu quero saber se o Tiger é colorado, é gremista, e eu nem vou te perguntar isso porque não é o intuito, nem é o intuito do nosso canal. Eu digo cada dia uma coisa. Tu acha que isso dificultaria, por exemplo, para as pessoas, eu até te comentei isso, tu acha que isso prejudica de certa forma a pessoa se identificar? Porque eu até te comentei, por exemplo, eu fiquei feliz quando eu vi lá o Meneghetti dizer que era colorado, o Baldasso, enfim, o Bagé. Até quando o Bagé falou, eu disse, sabia. Aquela história de tentar adivinhar, né? Que o espectador tem. Pra ti, hoje, tu acha que isso seria prejudicial nessa questão? Pra mim, sim. Pra mim, sim. E aí é aquela história. Não tem uma receita. O que eu acho, tá? Eu acho que cada pessoa tem porque é um debate muito grande, identificar o seu time e divulgar o seu time ou não. E eu acho muito que é de caso pra caso. Sim. Tem caso que vale, tem caso que não vale. Eu, dentro da leitura que eu faço da minha posição, do que eu exerço, do que é o meu sentimento de torcedor, isso é importante, não vale. Por uma série de fatores. Primeiro, o meu sentimento de torcedor ele é muito pequeno. Sim. Então, assim, eu vejo... e tu te assumir como torcedor é tu assumir uma posição de muita responsabilidade às vezes. Porque quando o cara se assume como torcedor, as pessoas o enxergam como o representante daquela torcida. Sim, sim. Pô, e eu não vou ser. Sim. Se eu dissesse o time que eu torço, eu não ia agir, ou não ia conseguir agir como um representante do que aquela torcida pensa. Porque eu tô em uma posição diferente. Porque eu tô em um lado onde eu priorizo muito mais o meu trabalho. Então, pra mim, não funciona o primeiro lado por isso, tá? Sim.
E aí, vamos lá, os caras que se identificaram, os caras que declararam o seu time, eles sofrem com isso, cara. Sim. Eles passam por esse problema. Sim. Pô, quanta gente tu vê nas redes sociais dizendo, ai, o Baldasso não me representa. Ou, o Bagé não me representa. Aí daqui a pouco, alguém que... O Meneghetti faz uma crítica ao Inter ou um elogio ao Grêmio. Não, o Meneghetti não é colorado de verdade. Olha só, tá criticando o Grêmio. Então eu já parto desse princípio. Gente, olha só. Eu acho que a maneira, por incrível que pareça, mais transparente de falar com o meu público é não assumindo o time. Porque eu já parto desse princípio. Gente, eu não sou torcedor de verdade. Tu é profissional. Eu sou profissional. E uma figura de linguagem que eu sempre uso. Cara, se eu tiver uma informação que ela ferra o meu time, o time que eu torcia, a única preocupação que eu vou ter é se essa informação é verdade. Sim. Se ela ferrar o meu time, dane-se, eu vou dar porque é a minha profissão. Sim. Se eu tiver que ferrar o time que eu torcia, eu ferro. Porque ferro de maneira honesta no sentido de expor. De expor. Se eu descobrir alguma coisa, eu vou expor. Mas isso vai prejudicar o time. O meu trabalho não é defender o time. O meu trabalho é expor a verdade. Legal. Então, não importa o que... E a verdade, ela sempre está acima de tudo. E o jornalismo é isso. O jornalismo é buscar a verdade. A única preocupação que eu preciso ter é se aquilo é verdade. Eu não posso ter a preocupação de isso vai prejudicar a A ou B. Sim. E vamos lá. O que tu quer ferrar o Grêmio e Inter? Não. Mas vou dar um exemplo. O time... diz um time só. Diz um time. Grêmio ou Inter? Inter. Inter, tá. Então vamos pressupor que eu sou colorado. Tá. Eu sempre uso esse exercício. Algum jornalista identificado com o Inter, o Baldasso. Tá. O Baldasso descobre, tá, e tem provas de que no Inter há um mecanismo e um sistema de dopagem de jogadores. Tá. Óbvio, gente. Sim, eu tô construindo um exemplo aqui, tá? Tô construindo uma figura de linguagem. O Inter está com um sistema de dopagem de jogadores. E o Baldasso descobre isso e ele tem prova disso. Que os jogadores estão sendo dopados através de um sistema criado pelo Internacional. Sim. O Baldasso divulga isso? Não sei. Vamos fazer essa pergunta. O Baldasso divulga isso? Qual é a repercussão e a consequência se o Baldasso divulgar isso? Terrível. Pô, a torcida do Inter vai cair de pau em cima dele. Terrível. Pô, tu não é colorado, cara. Tá porque essa notícia, clube, essa notícia ela vai ferrar o Inter. Sim. Né? Ela vai prejudicar o Inter. Então, o Baldasso ele vai ter um receio de divulgar isso grande. Claro. Grande. Porque, pô, cara, isso aqui vai pegar mal pra mim, porque eu me assumi colorado. Os caras vão dizer que eu não sou colorado de verdade porque eu ferrei o Inter através de uma notícia. Pô, tu entra num dilema. Um dilema interno. Num ético. Pô, complicadíssimo. Falo, não falo. Osmar, se cai na minha mão uma história dessas... vai pro... Eu tô consagrado. Eu tô consagrado. A torcida do Inter vai me odiar. Dane-se, eu tô consagrado, eu tô fazendo meu trabalho bem feito. Legal. E eu tô trazendo uma informação verdadeira de extrema relevância e importância, óbvia. Ela tem que estar muito bem construída, embasada, bem informada em provas e fontes. E aí, por isso que a única preocupação que eu preciso ter é se isso é verdade. Sim, pra não divulgar algo. Minha única preocupação é não divulgar mentira. Se isso é verdade. Agora, pô, cara é meu irmão, e aí, se eu for torcedor colorado, eu não tô nem aí, cara. Eu vou publicar, isso ferrou o Inter, cara. E por isso que pra mim não posso dizer se eu sou colorado ou gremista. Porque se eu divulgar, eu vou estar passando pro cara uma imagem errada. De que eu sou torcedor. E eu não sou, cara. Porque eu sou o cara que se precisar ferrar nesse sentido, tá? De que se a informação verdadeira ferrar, eu vou dar a informação verdadeira porque pra mim a verdade tá acima do clube. Claro, entendi. E as pessoas, tu não consegue não torcer. Cara, o torcedor colorado, ele torce pro Inter porque ele acredita que o Inter é melhor que o Grêmio. Sim. O torcedor do Grêmio torce pro Grêmio porque acredita que o Grêmio é melhor que o Inter. Sim. Eu tô no muro. E, cara, eu acho que o muro é o melhor lugar. Cara, assim, ó, show de bola, né? Eu queria que tu desse agora... Eu ia dizer pra ti, queria que tu entregasse um dos integrantes lá pra que time torce, mas tô brincando. Qual deles escolhe? Fala do Ribeiro aí. Ribeiro. Não, Ribeiro é deles. Fala do CCD, ele é gremista. O CCD, eu imaginava. CCD é nosso. CCD é
Cara, assim, ó, não, eu queria que tu deixasse pro pessoal aí que nos acompanha uma mensagem, alguma coisa assim de tipo, de incentivo, de buscar os seus sonhos, num breve relato aí pra nós aí, por favor. Primeiro, quem quer seguir essa área, tá? Desiste. Não, tô brincando. Pô, eu acho que eu falei muito de como eu me norteio para me motivar e como eu busco melhorar, né, como pessoa e as análises internas que eu tenho para tentar ser um profissional melhor. Mas eu sempre tento buscar ideias mais práticas do que conceituais, tá? Então, assim, ideias práticas. Para quem quer trabalhar com jornalismo, tu precisa identificar qual é a porta. Identificando qual é a porta, tu precisa saber entrar nessa porta. Tá? Que entra de mansinho, olha, observa, entende, estuda, sabe onde tu tá pisando. Pô, se tu quer trabalhar em rádio, tu tem que saber o que é uma rádio, ouvir as rádios, consumir as rádios. Consuma os conteúdos de imprensa, entenda quais são as portas e observe, assista. E primeiro, busque oportunidades. O jornalismo, e tu vê de todas as experiências que eu tive aqui que me fizeram, por incrível que pareça, nenhuma foi acadêmica. A faculdade ela é jornalismo, a faculdade de jornalismo ela é fundamental. Ela para mim foi muito importante, mas ela sozinha não vai te dar nada. Se tu acha que tu vai fazer uma faculdade, não, vou focar na faculdade, depois que eu focar na faculdade vou tentar entrar no mercado, tu vai perder o time. Tu tem que desde sempre buscar te interessar, buscar oportunidade, porque infelizmente o meio do jornalismo, infelizmente porque ele fica mais difícil, ele é assim. Ele é competitivo, ele é acirrado, ele paga muito mal. Sim. Ele paga muito mal, mas é o meio que eu escolhi pra viver, e que se tu escolheu pra viver, tu vai ter que lidar com isso. Tu vai ter que lidar com as pessoas dizendo que tu é mau caráter, que tu é mal intencionado, pra ganhar R$2.500. É isso, tá? É isso. Aí. Mas, cara, é bom. Legal, bom. Né? Pra quem gosta disso, é legal. Tiger, cara, sem comentários. Prazer, desculpa ter falado demais aí, qualquer coisa, tamo junto. Capaz, agradeço demais a tua presença aí. Te desejo sucesso, cara. Valeu. Como eu te falei, a gente sempre acompanhou o teu trabalho lá em casa, lá, meu filho e tal. Manda um abraço pro Gabriel. Pô, Gabriel, beijão, cara. Ele tava almoçando comigo. Que pena que tu não pôde vir, mas prazer te conhecer lá no shopping. E, pô, valeu, obrigado pelo carinho. E agradecer também aí aos nossos apoiadores do canal, o Urbano Cowork, a Forever Energy, OL Gestão de Pessoas, a POSP, que também nos deu esse presente, essas camisetas. E, claro, ao meu parceiro aqui, a Sonido Produções, que é quem faz aqui, que produz. Você quer fazer seus vídeos profissionais, quer fazer seu podcast, você quer tirar fotos profissionais para os seus encartes, para os seus posts, procura a Sonido aqui. Eu vou deixar a descrição de todos os nossos apoiadores na descrição do canal. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Sucesso para todo mundo.